Será que de fato a nossa dificuldade, as nossas adversidades glorificam o nome de Deus? Será que no momento que nós estamos passando pelas lutas do dia a dia, nós conseguimos fazer o nome de Jesus conhecido ou nós somos daqueles que murmuram e questionam a Deus? Paulo, ele é o exemplo de alguém que sofreu por causa de Cristo, mas em tudo o nome de Jesus era glorificado através da vida dele. Em Filipenses 1, versículo 12 diz: Quero que saibam, irmãos, que tudo o que me aconteceu tem ajudado a propagar as boas novas. Versículo 13. Pois todos aqui, incluindo toda a guarda do palácio, sabem que estou preso por causa de Cristo. E por causa da minha prisão, a maioria dos irmãos daqui se tornou mais confiantes no Senhor e anunciam a mensagem de Deus com determinação e sem temor. Sabe, muitas vezes nós conhecemos a Bíblia, conhecemos passagens que falam que nós precisamos passar pelas nossas lutas e pelas nossas dificuldades com alegria, que nós precisamos passar pelas nossas dificuldades glorificando o nome do Senhor. Mas na prática, muitas vezes, não é isso que acontece. Muitas vezes nós passamos pela nossa dificuldade, murmurando, questionando a Deus. Sabe, eu já ouvi algumas frases de pessoas que diziam: Mas eu venho para a igreja, eu sirvo no ministério, eu faço as coisas na obra do Senhor, então por que eu tô passando por isso? E esse não deveria ser um questionamento que passa pelo nosso coração. Querido, primeiro porque Deus, ele não está aqui para nos servir. Deus, ele não está aqui para nos dar uma vida perfeita, onde não teremos dificuldade, onde não viveremos adversidade, onde tudo sempre será perfeito. Sabe, a garantia é que ele estará presente, nos sustentando, nos dando força. E é nisso que nós devemos nos apegar. Sabe, o prazer é nosso de servir a Jesus. O prazer tem que ser nosso de ser escolhido por ele para estar no ministério. Não achar que o fato de eu estar servindo na igreja ou fazendo alguma coisa para Cristo faça com que ele tenha a obrigação de nos isentar de dificuldades, de provações, ou que ele deva fazer com que os nossos sonhos sejam realizados da forma que queremos e quando queremos, porque servimos a ele no ministério. Sabe, glorificar o nome de Deus na dificuldade é você permanecer quem você é quando você não está com nenhuma dificuldade. Se manter alegre, se manter fiel, se manter grato, mesmo na dificuldade. E fazer, acima de tudo, com que o nome de Deus seja conhecido. Quando Paulo ele escreve a carta a Filipos, ele está preso e ele está escrevendo de dentro da prisão, para que nós pudéssemos, em várias partes aqui do livro de Filipenses, nós vemos ele falando que nós precisamos não andar ansiosos, mas entregar as nossas preocupações a Deus e nós teremos paz, que Ele pode suportar todas as coisas em Jesus. E isso mostra o como nós temos uma maturidade quando passamos por uma dificuldade, ainda sendo fiéis àquilo que nós acreditamos, sabe? Glorificando o nome de Deus, sem deixar com que esses questionamentos do tipo, mas se eu sirvo porque eu estou passando por isso, mas se Deus é comigo porque eu estou passando por isso, ou até mesmo eu chuto dizer pedindo para que Deus nos livre de uma dificuldade, ou pedindo para que Deus nos tire de uma dificuldade quando nós deveríamos estar aprendendo com essas dificuldades. Outra coisa que eu aprendo aqui com Paulo é que, sabe, Paulo, ele foi encontrado por Deus, escolhido por Deus para propagar o evangelho. Deus direcionava aonde Paulo tinha que ir. E em muitos desses lugares que Paulo foi, por causa de Cristo, ele foi preso. E talvez Paulo podia se perguntar: mas se eu estou cumprindo o propósito de Deus, se Deus me mandou para esse lugar, por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou preso? Porque muitas vezes eu tive que, talvez, apanhar. Mas esse não foi um questionamento que passou
mente de Paulo, sabe? Nós precisamos ser parecidos com Paulo. Nós precisamos entender que cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas também não nos isenta de passar por dificuldade, não nos isenta de sofrer perseguições. Ao contrário, a Bíblia fala que por causa de Cristo nós sofreríamos perseguições, dificuldades. Então, que nós possamos caminhar nas nossas dificuldades, glorificando o nome de Deus, fazendo o nome de Deus conhecido, sabe? Uma prova de que nós estamos olhando tanto para o nosso eu de uma forma exagerada é quando eu tô passando pela dificuldade e a minha oração nunca é para que o nome de Deus seja conhecido. A minha intenção nunca é aprender com essa dificuldade. A minha intenção é que desesperadamente eu saia dessa dificuldade. Eu oro só para que Deus me tire dessa situação, eu oro para que Deus me honre. E queridos, nós precisamos parar de olhar às vezes um pouco pra gente e de fato viver uma vida olhando para Jesus, sabendo que nos momentos bons, mas nos momentos ruins também Ele está conosco, sabe? Ele está nos guardando, Ele está nos livrando, Ele tem um propósito para cada momento, bom ou ruim. E o que eu estou falando aqui não é que nós precisamos passar pelas dificuldades sorrindo, como se tudo estivesse bem, como se nós não estivéssemos com dificuldade, como se nós não fôssemos nos sentir triste. Não é isso. Mas nós precisamos, assim como a Bíblia nos instrui, a aprender com as provações, a aprender a glorificar o nome de Deus, porque as provações é para que nós possamos ser aprovados. As provações é para que nós possamos sair de um nível e ir para outro nível. Então, quando nós passamos por provações, que nós possamos lembrar que Cristo está presente e que Ele está nos vendo, que Ele sabe qual é o momento certo que eu vou sair dessa dificuldade, mas que nesse momento, que no meio da nossa dificuldade, nós possamos perguntar para Jesus como eu posso glorificar o nome dele mesmo no meio da tempestade. Se esse vídeo ele faz sentido para você, deixa o seu like, comenta e compartilha com alguém que você sabe que está precisando. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.